Tiraram nós do ar. Nos tiraram do ar, acho que não gostaram da música. Mas, vamos lá, né? Vamos ver se mais alguém vai entrar pra gente começar a falar sobre esse assunto que é importantíssimo. Aqui. Boa noite, como é que foi o dia de vocês? Como é que foi a semana? Hoje já é sexta-feira, né? Vamos ver se mais alguém vai entrar, vamos dar uns minutinhos, senão a gente vai começar a falar já do nosso assunto. E enquanto isso, eu vou mostrando aqui para vocês. Me lembrei de mostrar olá, quem mais está entrando? Michele tá aí ainda, Vera. Não foi eu que derrubei, tá? Foi o Instagram que derrubou por causa da nossa música, tá? Renata. Ó, boa noite. Eles não gostaram da nossa música e derrubaram a nossa conversa. Quero mostrar para vocês, que eu lembrei agora de mostrar, que são os colarzinhos, ó, de proteção. Porque domingo eu posso trazer mais, tá? Se alguém quiser. Esses aqui já tem donos. Eu só preciso entregar eles semana que vem, tá? Esse aqui é R$30. Ele é de quartzo rosa. São colares de proteção. E esse aqui é tipo madeirinha, tá? E ele tem o desenho da Nossa Senhora, mas esse da Nossa Senhora não tem mais, tá? Tem de madeirinha também, mas com outro santinho daí, tá? Então, quem quiser me fala que eu consigo trazer, tá? Domingo. Tirando frio, tá frio aí, Michele? Muito frio aí? Aqui tava 35 graus essa semana. Tava 35 graus em Campo Bom essa semana. Então, 5? Sério? Meu Deus! Mas já é inverno em Bagé? Olha só! Mas então tá. Olá! Quem tá entrando, olá, seja bem-vindo, boa noite. Quero perguntar para vocês. Vamos entrar no nosso assunto então, né? Já que o Instagram derruba a gente se a gente fica ouvindo música, eles não gostam. E primeiro eu quero contar para vocês que eu fiz uma arte ontem. Contar uma coisa para vocês que boa noite, Leia, Cris. Fiz uma arte e quase que eu não consegui vir conversar com vocês hoje. Eu fiquei acordada assistindo uma série boba, sem sentido, até umas 2 horas da manhã, 2h30 da manhã, eu acho que era. Não tive nem coragem de olhar a hora.
E em vez de eu ir dormir, hoje eu tô morrendo de sono. E quando eu tô com sono, eu tenho que cuidar pra não ficar de mau humor. Eu tenho que cuidar, não é que eu fique de mau humor, mas eu tenho que... Eu começo a me fechar, sabe? Eu mudo. Então, foi essa arte que eu fiz. Não fui dormir no meu horário normal, fui dormir de madrugada. E agora, final da noite, do dia de hoje, eu tô morrendo de sono. Aí pensei duas vezes, né? Mas estou aqui, com os olhos abertos. Então, vamos falar do que interessa. Quero perguntar para vocês o quanto ainda você sente, ou se já sentiram em algum momento, que começaram a se aproximar muitas pessoas tóxicas, né? Tóxicas, tá? Pessoas tóxicas, pessoas que deixam a gente mal, que puxa a gente para baixo. Continuando no assunto que a gente estava falando ontem, tá? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu tô ensinando vocês a identificar. E aqui eu vou dar os cinco itens que vão ajudar vocês a identificar por que atraem esse tipo de pessoa. E obsessores também, né? Pessoas tóxicas que não deixam de ser obsessores encarnados e desencarnados também, tá? Pra gente aprender a não atrair esse tipo de situação para nossa vida, para a gente conseguir ter uma vida mais leve, mais tranquila, né? Mais protegida. O que acontece? Existe estados emocionais, que é os que a gente está acostumado a falar aqui, mas precisa ser dito, tá? Estados emocionais que faz com que pessoas assim se aproximem da gente. Vocês sabem quais são esses estados emocionais? Querem escrever para mim o que vocês acham que atrai pessoas tóxicas e obsessores? Que tipo de sentimento? São sentimentos, tá? Além de pensamentos, são sentimentos. Coloca para mim qual o tipo de sentimento que tu acha que atrai pessoas tóxicas e obsessores. Para eu saber que vocês estão me ouvindo. Então, carência também, mas tem outros piores, Michele. Carência sim, porque o que acontece com a carência? Acontece que a gente se junta a qualquer pessoa, né? Por carência, a gente acha que é amor e acaba se juntando com a pessoa, seja num relacionamento afetivo, seja por amizade. Então, carência coloca a gente em fria, né? Mas tem outros sentimentos piores. Raiva. Raiva faz todo sentido, Cris. E a carência, não a carência em si, mas a carência leva a pessoa a medos, né? Isso aí. Mais alguém quer colocar? E se vocês puderem mandar também para algumas pessoas para elas assistirem, tá? Mandem aqui no aviãozinho, que daí, porque a gente precisa ajudar as pessoas, né? A se libertar e receber esse auxílio também, né? Essa doação que eu vou fazer aqui hoje para vocês. Não vamos ser egoístas, vamos mandar
para as pessoas. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, né? A gente fez a nossa parte. Por exemplo, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô aqui. Quem quer assistir, assiste. E vocês, fazendo a parte de vocês, vão mandar para as pessoas. Ansiedade também, ansiedade sim, faz sentido também. Na verdade, a ansiedade é uma consequência, tá? Não é a ansiedade em si que vai atrair, mas a pessoa fica ansiosa, tá? É uma consequência. Então, assim, esse assunto eu resolvi, confesso para vocês que eu resolvi falar meio de última hora, tá? Então, eu tô tirando aqui do livro, que é Fala Preto Velho, tá? Tô tirando daqui. Então, eu vou acompanhando aqui e vou falando para vocês, tá? Mas não que a gente não saiba já isso aqui, né? Só tô seguindo a ordem aqui do livro, tá? Então, vamos lá. O que que acontece? Quando a gente tá com sentimentos, todos esses sentimentos, eles são pesados. Eles agem da cintura para baixo. Eles estão dos nossos chakras da cintura para baixo. Tudo que é daqui para baixo é da terra. Puxa a gente para baixo. E tudo que é daqui para cima é do espiritual, é do nosso eu divino. Puxa a gente para cima, eleva a nossa vibração e aqui baixa a nossa vibração. Então, quando eu baixo a minha vibração, é que eu começo a atrair, né, seres e pessoas de baixa vibração. Quando eu trabalho os meus sentimentos daqui para cima, que a gente já vai ver quais são, eu vou atrair quem? Seres de luz e pessoas de luz. Faz sentido isso? Então, tudo que é da terra, do nosso ego, é daqui para baixo, da cintura do plexo solar para baixo. E tudo que é da nossa alma, né, do nosso eu divino, é do mundo espiritual, é daqui para cima. Assim fica mais fácil da gente identificar, né? O que acontece quando a gente fica alimentando alguns tipos de sentimentos? A gente abre brechas, tá? A gente abre brechas para pessoas entrar na nossa vida. Para certos tipos de pessoas entrar na nossa vida. Que são as pessoas tóxicas e as obsessões, tá? Que pode ser de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Às vezes a gente vê, são pessoas que estão aqui e outras que a gente não consegue ver, mas que sente, né? Então, assim, o primeiro sentimento que a gente alimenta e que gera facilidade para espíritos e pessoas mal intencionadas roubar nossa energia, entrar na nossa energia, nos prejudicar, é a culpa. A culpa e o remorso. Remorso. Tá? Então, a culpa é o sentimento que mais abre portas para obsessores e para pessoas tóxicas na nossa vida. Então, vão analisando aí bem a fundo dentro de vocês se tem esse tipo de sentimento, tá? E a gente não merece. A gente tem que ter em mente que a gente não merece obsessores maus perto de nós e nem pessoas tóxicas, tá? Não achar que isso é normal
e que é assim mesmo, que todo mundo é assim, que toda amizade é assim, que todo relacionamento é assim, que toda relação entre irmãos é assim. Não, não é, tá? Não é. Então a gente não pode se acostumar com isso e achar que a gente merece e achar que é normal. Que mais? A gente fica fragilizado com esse tipo de sentimento, tá? A culpa te deixa fragilizado. E aí vêm as pessoas, vêm os obsessores e se aproveitam dessa fragilidade. Por isso que a gente tem que trabalhar nossa autoconfiança, nossa autoestima, nosso auto-perdão, para a gente ficar firme, fortes, para a gente não ser frágil, para a gente ser forte. Sensível, sim. Frágil, não. A gente confunde, né? Às vezes a gente acha que tem que ser frágil. Não. Tem que ser forte, mas tem que ser sensível. Pode sentir. O que mais, tá? O que essas energias e esses seres que se aproximam de nós e essas pessoas tóxicas causam na nossa vida? Elas causam, a gente perde a energia da prosperidade na nossa vida e a gente perde também a energia de pessoas boas, tá? Então, é uma grande perda na nossa vida, né? O outro sentimento que afeta e que atrai pessoas tóxicas é a tristeza. É a pessoa cultivar o sentimento de tristeza. Se tu te sente triste um dia inteiro, tu já atraiu. Pode ter certeza que tu já atraiu. E não é, eu tô me sentindo triste porque tem um obsessor comigo. Não, é o contrário. Primeiro tu te sentiu triste, aí tu atraiu ele. Tá? Então, a tristeza que se transforma em revolta, diz aqui, ela vai se transformando em depressão. Tá? Então, observar o quanto eu aceito das coisas da minha vida, aceito as situações, isso não quer dizer que eu não deva mudar. Eu aceito os desafios e eu luto. Não é luto, mas eu vou em busca de superar esses desafios. Isso é aceitar, tá? É ver o desafio e se perguntar: o que eu preciso fazer para superar esse desafio? Ao invés de ficar triste, né? E de se sentir culpado, eu me pergunto como vou superar esse desafio. Então, é culpa, tristeza. E o segundo sentimento, terceiro, é o medo. O medo adoece na ansiedade. É aí que entra a ansiedade que vocês comentaram antes. Tá? É aí que entra a ansiedade. É por causa do medo. Então, o medo gera ansiedade. Então, as três primeiras emoções, sentimentos que faz com que eu atraia pessoas tóxicas para minha vida, seja relacionamentos afetivos, seja amizade, seja local de trabalho, ou obsessores encarnados ou desencarnados, né? É o medo, a tristeza,
O medo, a tristeza, a culpa. Sendo que o medo gera as ansiedades, tá? Vamos lá, para quem tá chegando. Tá fazendo sentido para vocês esses sentimentos? Quando vem tristeza, quando vem a culpa, faz sentido? Vocês acham que esses sentimentos atraem pessoas ruins para a nossa vida, pessoas tóxicas, pessoas que têm mais desses sentimentos? A gente atrai, né? Se a gente olhar bem, a gente vai ver que as pessoas que a gente atraiu também têm esses sentimentos, né? E vocês acham que faz sentido quando eu tô vibrando bons sentimentos? Opa! Quando eu tô vibrando bons sentimentos e eu atraio pessoas elevadas, pessoas que me acrescentam algo, pessoas que não querem me tirar algo, mas que querem me acrescentar algo, né? Ou desencarnados seres de luz. Quais os sentimentos, então, que eu preciso trabalhar em mim para afastar pessoas obsessivas, tóxicas e energias também obsessivas e atrair energias elevadas, pessoas elevadas, né? Dá os coraçãozinhos aqui que eu adoro coraçãozinho. Então, eu atraio, é a lei do retorno, né? É a lei de causa e efeito, é a lei do retorno, é a lei da atração. Tudo tá ligado com a lei. Aquilo que eu dou, eu recebo. Então, se eu tô sentindo tristeza e culpa, eu tô doando pro mundo tristeza e culpa. Então, eu vou ter aquilo de volta. É a lei da atração, não é, eu não sou a vítima, né? O quarto sentimento, a emoção, é o orgulho. Muitas vezes a gente tem orgulho e acha que não tem. Então precisa examinar bem a fundo, tá? Pessoas que não sabem receber ajuda, que não pedem ajuda, isso é orgulho, tá? Isso não é. Pedir ajuda não é ser fraco, pedir ajuda é ser corajoso. Aceitar ajuda, aceitar receber, também tá ligado, relacionado com a humildade, tá? Então a pessoa que tem orgulho, muito orgulho, ela adoece na arrogância. E aí fica muito fácil, né, de atrair pessoas tóxicas e também seres que querem fazer mal, tá? Que querem sugar um pouco dessa energia de orgulho aí. É um assunto bem pesado, mas é assim, a gente precisa saber disso para conseguir se proteger, tá? Então, analisem bem a fundo o quanto de orgulho tem em vocês. Porque se a gente procurar, a gente vai achar. O que acontecia comigo? Eu não sabia receber ajuda, não sabia que para receber ajuda a gente tinha que pedir. E aí eu ficava brava porque ninguém me ajudava. Eu estava cansada, esgotada de fazer tudo sozinha. Mas eu não pedia, nem passava pela cabeça das pessoas
que eu estava precisando de ajuda. E quem não deixava pedir? O orgulho, né? Então, quando eu decidi que eu não queria fazer mais nada sozinha, que eu comecei a aprender a receber, aí tudo ficou mais leve. E o quinto sentimento é a raiva, que alguém colocou ali, né, antes. A raiva adoece na mágoa, tá? A raiva, ela tá extremamente ligada, tá conectada com a nossa proteção. Mas quando ela se transforma em raiva, está sendo mal orientada. O que ele quer dizer aqui? Que todos os sentimentos servem para alguma coisa dentro de nós. A gente não deve descartar nenhum, mas a gente precisa usar de forma certa esses sentimentos. Manter eles equilibrados, manter eles no comando. É a gente que vai comandar. Porque a raiva, ela nos ajuda a impulsionar, né? Ela ajuda a gente a dar aquele salto de coragem. Ela ajuda a gente a agir, né? A raiva é boa, mas tem que ser canalizada para uma coisa boa. Não para ficar alimentando raiva dentro de nós ou ficar jogando raiva nas pessoas, né? Então, a culpa, a tristeza, o medo, o orgulho e a raiva são emoções que a gente precisa entender elas. Elas estão a nosso serviço, a gente precisa entender por que elas estão ali, o que eu tenho que aprender com isso, com cada um desses sentimentos. Aí sim eu vou me libertando de cada um deles, tá? A terapia ajuda muito nisso. Aí olhando para cada um dessas emoções, desses sentimentos e se libertando de cada um deles. Aí eu vou ficando mais leve. E os estados emocionais que são, né, as emoções de rancor, revolta, ansiedade, arrogância e mágoa, eles surgem na ausência da gente conseguir lidar de forma luminosa com nossos sentimentos. Eles se tornam tóxicos, tá? E eles afetam a nossa saúde física e a nossa proteção energética, que é o que a gente já falou essa semana, e afetam também o nosso mental, a nossa proteção mental, que é onde que a gente abre brechas para vir pensamentos de fora que não são nossos, tá? Pensamentos ruins. Eu ouvi um relato, né, uma pessoa que me procurou dizendo que estava muito bem na casa dela, tomando seu café, como sempre, diariamente, e daqui a pouco começou a vir um pensamento na mente dela e ela começou a chorar compulsivamente sem conseguir parar. Minha janta? Tu gosta de maionese bastante? Eu adoro maionese. Não, tá bom assim. Eu não, tá ótimo. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Sim. Bem quentinho. Obrigada. Agora acabou. Tá? Tá, obrigada. Ah, é lutinha. Tá. Toma coca? Não, não tô no refri. Olha só, gente. Recebi uma jantinha aqui, ó, na porta de casa. Minha cunhada veio trazer um prato de janta pra mim. Apesar que tá tarde, eu janto às 7h30, 8h da noite. Mas ela serviu e trouxe ali. É óbvio que eu vou comer, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho um pensamento, ele logo se transforma num sentimento e aí me desequilibra toda.
tá? O pensamento, ele leva poucos segundos para chegar no emocional, para afetar a nossa emoção. E esse pensamento era meu? Era eu que estava alimentando esse pensamento? Ou já era de uma energia contrária que estava ali por perto para me fazer mal? E para se alimentar depois da minha tristeza, do meu choro, da minha revolta, da minha raiva. Percebem como é importante a gente se proteger? Como é importante a gente usar tudo que a gente conhece para nos proteger e para nos ligar com seres de luz. Então, são esses as 5 emoções, tá? Que faz com que a gente atraia pessoas tóxicas. É só a gente parar, olhar para trás e observar o estado emocional que a gente estava e que tipo de pessoa se aproximou de nós. Pessoas que nos tratam mal, pessoas que têm energias negativas, pessoas que têm ciúme excessivo, que são grosseiras, que são agressivas, que querem puxar a gente para baixo, né? Que foi o que a gente conversou ontem já. Então, a gente precisa estar atento a esses sentimentos, que é eles que vão atrair pessoas tóxicas para nossa vida e energias contrárias, né? Que são que a gente chama de obsessores, mas é todo tipo de energia, tá? Seja de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Sim, é isso aí, né, Cris? E aí, olá, Blitz, Cláudia entrando. Tava de aniversário ontem, não consegui, no fim não te mandei ali os parabéns, mas estou mandando agora. Parabéns, muitas felicidades, tudo de melhor para ti, boas energias, boas vibrações e aproveita a tua semana de aniversário. Eu sou que nem cigana, aniversário é uma semana inteira que eu comemoro. Eu já digo, eu quero comemorar a semana inteira meu aniversário. Cada dia eu quero fazer uma coisa. Acho que eu sou meia cigana, sim. Todos nós somos, né? Sim, então, o que acontece? Tá, eu já tô então com uma pessoa tóxica na minha vida, vamos dizer assim, né? Amigo, relacionamento, no trabalho, seja quem for, o que eu vou fazer? Eu preciso mudar profundamente. Ah, tá bom. Obrigada pelo convite, adorei. Então, assim, eu preciso mudar. Não tem como eu mudar a pessoa. E conforme eu vou mudando, tá? O que vai acontecer? Ou essa pessoa vai se afastar, isso é muito difícil acontecer, a gente vai ter que ser muito forte para a pessoa se afastar por conta, tá? Dificilmente isso acontece, mas a gente vai estar protegido e a gente vai estar forte para conseguir tomar decisões, para conseguir ver claramente o que nos faz bem e o que nos faz mal, quem nos faz bem e quem nos faz mal. E como eu tenho visto isso, não sei se vocês perceberam, se só eu que tô vendo. Peraí, deixa eu puxar meu prato que a Meg tá aqui. Tá, não, ela não alcança. Então, se vocês estão percebendo também pessoas que vivem relacionamentos tóxicos, seja de amizade ou de relacionamento, ou se é só eu que estou percebendo isso, mas tem muito, tá? Não só das pessoas que me procuram
para sair dessa situação ou para aprender a lidar. Mas eu vejo também pessoas, né, que a gente dá uma olhada assim e vê, nossa, olha ali. E muitas vezes o que acontece? A gente acha que é normal. É aí que a gente não pode se deixar levar por esse pensamento. Achar que é normal ser maltratado, achar que é normal a pessoa que tem ciúmes e prender, né? Prender a outra por ciúmes, não deixar a pessoa ser livre, ser quem ela é. Isso não é normal, tá? Não é normal. Ah, todo relacionamento tem dificuldade? Sim, todo relacionamento tem dificuldade. Mas as pessoas conversam e resolvem, né? E as duas são livres para viver as suas vidas da forma que escolher. Isso é um relacionamento saudável, né? Então, assim, primeira coisa é não achar que é normal. Segunda coisa é olhar para cada um desses sentimentos que a gente falou aqui e ir trabalhando cada um deles, tá? E ir transformando em luz, transformando em luz. Sabe, né, Léa? Eu também sei, eu acho que todos nós sabemos por quê. Uma coisa que a gente precisa lembrar também, que a gente também já foi tóxica um dia e talvez está sendo ainda, né? Por quê? Por que eu atraio relacionamentos e pessoas assim? Porque eu sou tóxica ainda também, né? No momento que eu mudo, eu vou atrair pessoas diferentes. Então, a gente não é nem um alecrim dourado, não, né? A gente já foi tóxica também. Eu tenho certeza que eu já fui, tá? Não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu já fui. Então a gente precisa mudar. A gente precisa se melhorar, tá? A gente precisa se melhorar. É só assim que nossos relacionamentos vão mudar também. É quando eu mudo, o mundo muda. Quando eu mudo, as pessoas ao meu redor mudam. Ou elas vão mudar por si, ou elas vão se afastar. De alguma forma, algo vai acontecer, né? E tá tudo certo aí. Outra coisa que eu quero aproveitar e falar para vocês, então já que a gente entrou nesse assunto, né? Não vou me estender mais muito tempo, porque você sabe, como eu falei no começo, que eu tô morrendo de sono, né? E hoje eu quero dormir cedo, que eu fiz arte ontem, para quem entrou depois. Eu fiz uma arte que eu fui dormir de madrugada. E não gostei dessa experiência. Agora eu tô morrendo de sono, meus olhos chegam a estar pequenininho. Mas eu tinha prometido de vir falar com vocês, então eu vim. Quando eu prometo, eu faço, eu cumpro. Sim! Fiquei assistindo uma série tão boa que eu não sei nem o nome, nem lembro o nome da série. Sei que fiquei assistindo, sabe quando tu assiste um, assiste outro. Daqui a pouco eu comecei a ouvir uns barulhos na rua, de madrugada. Pensei, ih, já é madrugada, o pessoal tá se movimentando na rua. Então, assim, o que a gente precisa desenvolver para nos proteger, tá? Eu vou só resumir aqui, mas outro dia eu quero falar mais sobre isso. O que a gente precisa desenvolver? A gente precisa desenvolver uma fé inabalável. Fé inabalável. Quem aí tem fé inabalável? Eu tenho. Hoje eu posso dizer que eu tenho, que a minha fé é inabalável. Hoje eu posso dizer isso com convicção
de que a minha fé é inabalável, tá? Eu acredito que é por isso que eu sou tão protegida. Eu me considero uma pessoa protegida. Segundo, é ter um propósito em cada ato. O que significa isso? Não fazer nada por acaso. Não fazer nada que não vá te levar a um propósito maior. Uma simples decisão de ir num lugar, de falar algo, de criar algo, de um trabalho que tu vai fazer. Tudo que tu fizer, qualquer ato, tem que ter um propósito, tá? Ir num lugar, por exemplo, fulano convida para ir não sei aonde tomar chimarrão, vamos dizer assim. Tá, mas com que propósito eu vou ir nesse lugar? Com essa pessoa. Qual o propósito? Aí tu analisa. E aí tu vai, bom, eu vou, porque aí eu já vou pegar um sol, vou pegar uma natureza, vou trocar uma ideia com essa pessoa, que ela é legal em tal coisa, então eu já vou trocar uma ideia. Tem um propósito? Tem. Os propósitos são pequenos, né? Não é um propósito gigantesco, mas tem. Então, ter um propósito em cada ato que a gente tiver, tá? Olá, Patrícia entrando. E o terceiro ato, terceira, como é que a gente pode chamar? Terceira coisa que a gente tem que fazer para ter proteção é não julgar. Esse é sem comentários, né? Então, o primeiro é a fé inabalável. E não é ter uma fezinha. Eu tenho fé. E a primeira coisa que acontece, tu já te desmorona todo, né? Te desmorona e já não acredita mais em nada e já se acha a pior pessoa do mundo e Deus me abandonou e o universo não tá nem aí pra mim. Não. É fé inabalável. Aconteça o que acontecer, a minha fé continua, tá? Propósito em cada ato. E não julgar, que é o mais difícil de todos, que acho que a gente vai lutar a vida inteira contra isso, né? E o não julgar está em falar mal, né? Em falar mal. Quando a gente fala, a gente entra na energia da pessoa. Então, quando eu julgo, e às vezes a gente julga no pensamento. E é uma luta diária, é um trabalho diário, constante, do não julgar, tá? Por exemplo, tu viu ali, olha ali o que a pessoa tá fazendo, né? Olha ali. Já julguei. Então é muito difícil, tá? Mas eu convido vocês a entrar nesse desafio de não julgar, tá? E me ajudarem para eu saber que eu não estou sozinha nesse grande desafio que é de não julgar as pessoas no sentido de né, de não falar, de não comentar sobre a vida da pessoa, sobre as decisões que a pessoa faz, ou simplesmente pensar, né? Quando eu penso, eu já tô julgando. Então, é muito difícil. Acho que a gente vai levar a vida inteira para curar isso. Mas se a gente tem a intenção e já começa a fazer, né, aplicar o não julgamento, a gente já tá num bom caminho para nos livrar de pessoas tóxicas, de obsessores, de energias negativas e começar a atrair mais pessoas de luz, seres de luz, situações de luz e
proteção, que é o que a gente quer, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Como eu falei, preciso dormir mais cedo hoje. Que ontem eu fiz a arte de dormir de madrugada, né? Teve um propósito, será? Já é um ato sem propósito, né, que eu fiz. E eu não sei, eu gosto do silêncio da noite, eu gosto para ler, para estudar, para escrever. Parece que é tudo mais calmo, sabe? Parece que eu consigo Não é que eu não consiga me concentrar durante o dia, eu consigo. Mas eu gosto da noite. E eu gostar da noite não quer dizer que eu preciso sair pra rua, que eu preciso estar num lugar, que eu preciso estar num bar, numa festa. Eu posso aproveitar a noite no lugar que eu estou, né? Então é isso. Fé inabalável, propósito nos atos e não julgar. Simples, né? Simples, fácil, instantâneo, né? Então, uma ótima noite para vocês. Querem fazer o exercício? Deixa eu ver se está muito tarde. 10 horas. Hoje é sexta. Vamos fazer rapidinho então nosso exercício pra gente finalizar, que eram 3 dias, né? Boa noite, Cláudia. Se tu sair, boa noite também. Dorme com Deus, sonha com os anjos. Mas a gente vai fazer aqui. Terceiro dia consecutivo do nosso exercício para finalizar nossa limpeza energética, tá? Então, boa noite para quem tá saindo. Vou fazer o exercício. Alinha a coluna, respira. E imagina a luz violeta entrando no alto da cabeça e ela vai até os pés. E ela vai girando em espiral como se fosse um bambolê de luz. Aqueles bambolê que a gente usava de luz, girando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até os pés. Agora a energia dourada entrando no alto da cabeça e como uma espiral também girando ao redor do nosso corpo, girando como se fosse um bambolê, uma espiral de luz dourada, girando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o último, que é o branco, uma espiral também, um facho de luz branco descendo, entrando pelo nosso coronário e girando com a espiral até embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vamos reforçar esse dourado aí, né? Que o dourado é proteção, é prosperidade, é abundância, é saúde, é vitalidade, protege a nossa imunidade. Então, mais dourado, vamos lá. Descendo o dourado. E esse dourado, ele vai se expandir. Vamos ver que tamanho vai ficar a energia de vocês hoje. Ele vai se expandir por toda a peça onde vocês estão, a sala, o cômodo. Vai se expandir. E daqui a pouco ele pode até se expandir por toda a casa. Vai expandindo, expandindo. Esse é o tamanho da tua energia, tá? Respira fundo. E quando soltar, vamos fazer a nossa palavra, que é respira, paz. Mais uma vez, paz. E expandiu a energia.
E no teu tempo, tu vai retornando, abrindo, mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, abrindo os olhos e sentindo a energia renovada, a leveza, a proteção. Saí aqui sem querer. Então, gratidão, tô bem feliz pela nossa conversa hoje. Uma ótima noite, que nosso corpo possa ficar protegido com os guardiões do nosso quarto e a nossa alma possa seguir para lugares de luz, de aprendizado, de cura ou de trabalho também, quem sabe, né? Já que vocês são trabalhadoras da luz. Ótima noite, ótimo final de semana. Até mais. Obrigada. Muito obrigada. Indo. Meus olhinhos estão fechando.